Graça e paz em nome de Jesus, uma boa noite a você que veio até esse lugar, você que nos assiste pela TV Unicesumar, pela internet. Para nós é uma alegria ter você também conosco, ao vivo nesse momento. Eu assistindo essa mensagem, seja um momento que tenha chegado a você. Eu queria interromper um pouquinho esse momento para poder dizer da nossa alegria e satisfação. Ontem nós tivemos a recepção de membros aqui na nossa igreja e tivemos o privilégio de receber surdos agora na nossa comunidade. Sim, a nossa casa agora tem surdos, irmãos e irmãs que foram recebidos e nós estamos muito felizes de poder, nessa noite, poder declarar a eles a nossa gratidão e também as boas-vindas. E nós estamos com uma linda comunidade de surdos já aqui hoje à noite também nos visitando. Eu queria pedir que eles se colocassem em pé, por gentileza, para a gente poder conhecê-los e como igreja, a gente poder fazer uma saudação especial a eles. Sejam bem-vindos na nossa casa, é uma alegria ter vocês conosco. Deus abençoe e sejam bem-vindos aqui na nossa igreja. Pode se assentar, por gentileza. Uma bênção poder ser uma comunidade como essa, que tem vivido algo tão extraordinário e visto pessoas de todas as condições, de todas as formas, se achegando mais próximo aos pés de Jesus, através daquilo que nos propomos a ser como comunidade local. Nós estamos numa série de mensagens que tem por título O Contador de Histórias, e estamos falando sobre esse assunto já há mais de um mês. E já estamos no processo de descenso. A partir do final do mês agora, nós teremos uma mudança e estaremos entrando no período de Natal, e isso também muda a nossa abordagem aqui. Mas enquanto isso, aproveite esse tempo, caso você ainda não tenha assistido por completo as outras parábolas de Jesus que está relacionada à nossa série, entre lá, assista novamente e com certeza vai ter uma oportunidade de aprofundar nesses temas. Hoje eu quero falar com você sobre uma parábola bastante sensível, de difícil interpretação e que também muito pouco ministrada, dada a sua complexidade. Mas para facilitar o entendimento e para ajudar na nossa compreensão, eu quero trazer uma história para você sobre Steve e Ronnie. Ronnie, na verdade, é um homem de 40 anos, se você puder passar aí para mim, porque aqui não vai dar certo mesmo, ele está travando, tá? Ron, ele tem uma proposta de entrar dentro de um grupo de pessoas que estão organizando um empreendimento tecnológico. De um lado tem o Steve, 21 anos de idade, empreendedor, sonhador, com grandes objetivos na sua vida. Do outro lado, nós temos este homem aos 41 anos de idade, que não vê uma grande oportunidade naquele momento, apenas mais um processo, mais reticente, mais resistente. Nós temos nesse mesmo ambiente duas pessoas com duas atitudes completamente diferentes, vivendo a mesma oportunidade. Estamos falando de Steve Jobs, estamos falando de Ron Wayne, que na verdade são os fundadores da Apple. Ao lado você vai ver nessa imagem o outro Steve, o Steve Wozniak, que também é sócio da Apple. O problema é que diante da inauguração desta gigante da tecnologia em 1976, 12 dias após a sua fundação, o Ron resolveu vender a sua parte da sociedade. Todos eles, cada um tinha 10% de ações daquela empresa incipiente que estava surgindo ao mundo da tecnologia. Ron vendeu a sua parte por $800. Na época, em 76, bastante dinheiro. O problema é que em dinheiro atualizado nos dias de hoje, 10% da Apple seria cerca de 150, não milhões, bilhões de dólares. E este homem perdeu essa oportunidade, mesmo estando no mesmo ambiente, mesmo vivendo no mesmo lugar, mesmo estando na mesma situação. A sua atitude é diferente de Steve e o destino completamente diferente. Por isso eu quero dar uma dica para você. O dia que você acordar mal-humorado, se sentindo preterido, se sentindo uma pessoa que não está sendo bem-sucedida, leia sobre a história de Ron Wayne. Se você estiver sentindo azarado e que o mundo está contra você, leia a história dele. E você vai sentir um pouquinho melhor para se levantar durante o dia e seguir o seu curso e seguir a sua caminhada. É exatamente isso. Por que será que Ron não decidiu em fazer e persistir naquele processo e andar na mesma direção? Simples. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui essa noite. Estar preparado para aquele momento da Apple. Estar preparado para aquele movimento que estava sendo feito incluía ter senso de valor
e de importância. Coisas que esse homem, infelizmente, não tinha, dado a sua displicência em vender por $800 uma indústria que no futuro se tornaria bilionária. Importância e valor. E só é possível ver e identificar quem dá importância e valor a algo quando esta pessoa manifesta atitude. A atitude é o resultado e a tradução daquilo que eu digo que é importante e que tem valor para a minha vida. Por isso, essa história, para introduzir a nossa conversa sobre a parábola, nada mais é do que um preâmbulo, para a gente poder se conectar de que estar no mesmo ambiente não significa que teremos a mesma atitude. E atitudes diferentes levam a destinos diferentes. Pegue Steve, pegue Ron, e você certamente perceberá em fatos presentes essa realidade. Agora, eu quero traduzir isso para as Escrituras. A parábola das 10 virgens, que é uma das parábolas menos pregadas e muitas vezes das mais mal compreendidas, é uma parábola que mostra mesma oportunidade, duas atitudes e destinos completamente diferentes. E que atitudes são essas que nós podemos ver nessas mulheres, que são apresentadas como 10 mocinhas, 10 virgens nesse texto? Nós temos as prudentes, que têm uma atitude totalmente maranata, e você vai saber já já o que significa isso. E temos as imprudentes, que têm atitude displicente. Enquanto de um lado, tem aquelas que acreditam, aquelas que se entregam, que têm senso de importância e têm um senso de valor. Do outro lado, no contraste, na contramão, nós temos aquelas que são desleixadas, aquelas que são negligentes, aquelas que não têm senso de valor e de importância pelo ambiente que estão vivendo. É para isso que nós estamos aqui hoje. Para entender como essa parábola se aplica à nossa realidade. Porque essa noite, sentada nessas fileiras, assistindo esse vídeo, tem pessoas que estão com atitude displicente ou com atitude maranata. E é a sua atitude que vai definir em qual grupo você está. Infelizmente, não existe espectro entre esses. Infelizmente, não existe campo neutro nesses ambientes. Ou você está no grupo displicente, ou você está no grupo maranata. E o que vem a ser isso é o que nós vamos discutir a partir de agora, mas antes a gente precisa saber de contexto. Como eu disse para vocês, a parábola das 10 virgens é um texto extremamente complexo, porque ele pega uma realidade que está longe de nós há 2000 anos de distância. E nesse sentido, fazer um esforço para entender exatamente o que Jesus estava querendo dizer é um esforço realmente que exige muito. Mas este esforço também pode incorrer em riscos. Riscos de fazer uma tradução e uma interpretação superficial. Dada a sua complexidade e dificuldade, alguns optam por ficar na camada superficial desse texto, fazendo alegorizações, que é o caminho mais fácil de fazer interpretações da Bíblia, porém extremamente perigoso. Um caminho que pode levar a conceitos completamente distintos e divergentes da proposta inicial dada por Jesus. Um exemplo disso é que geralmente nós vamos às parábolas das 10 virgens e associamos que o óleo diz respeito ao Espírito Santo e simboliza o Espírito Santo. Não foi isso que Jesus quis dizer. Muitas vezes as pessoas acham que a lamparina é a estrutura eclesiástica da igreja. Também não é isso que Jesus quis dizer. Que as 10 virgens são relacionadas à igreja de uma forma geral. Também não é isso que Jesus quis dizer. Por isso, eu quero confessar para vocês que antes de estudar esse texto, e é a primeira vez que eu faço uma abordagem pública sobre ele, eu tinha alguns preconceitos e algumas ideias. E eu já imaginava para onde ele apontaria no final da nossa ministração essa noite. Mas ao me aprofundar e ao estudar, eu me encontrei dentro de um lugar que eu não podia mais sair. Ou seja, o texto me deu um contexto e que me prendeu, me estacou dentro de uma interpretação que eu não posso ultrapassar. Então a nossa conversa essa noite vai ser um tanto quanto restrita, ela vai ser um tanto quanto limitada, porque nós evitaremos alegorizações, deixaremos o texto falar conosco e explicar o que ele quer dizer nessa atitude das imprudentes e das prudentes, as displicentes e aquelas que chamam Maranata, a hora vem. Antes, você precisa se lembrar que toda a parábola, ela é uma construção resultante de uma pergunta, uma circunstância ou um comportamento. Toda a parábola de Jesus, o contador de histórias por excelência, é uma resposta imediata a alguém que quer esclarecimento ou uma situação que precisa de explicação. Nesse caso,
na parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25, nós vamos encontrar o contexto que explode essa parábola ou essa história lá no capítulo 24 e distante da parábola, porque Jesus vai responder uma pergunta feita pelos discípulos. E que pergunta é essa? Diz assim o texto em Mateus 24. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Esta pergunta dos discípulos motiva uma explicação de Jesus. Eles querem o cronos, eles querem a datação, eles querem calendário. E Jesus vai precisar explicar para eles que eles não precisam se preocupar com datações ou cronologia. O que eles precisam saber é se estão preparados ou não para esse dia. Somente isso. Então Jesus começa a falar sobre os sinais do tempo. Ele começa a falar sobre o movimento escatológico. Escatom significa fim dos tempos. E Jesus diz sobre sinais da sua vinda, ou melhor, da sua segunda vinda, quando ele virá diante de todos os olhos, arrebatará a sua igreja e levará todos para o grande juízo final. Jesus explica isso pormenorizadamente em cada passo. E quando ele chega no capítulo 24, no final ele vai dizer: olha a figueira. Quando a figueira já está florida, é a época dos frutos. Saibam que vocês também têm que interpretar os tempos e saber que o dia da vinda se aproxima. Porém, estejam preparados, pois o dia e a hora ninguém sabe. É nesta palavra que Jesus vai construir agora a ilustração da parábola das 10 virgens. O dia e a hora ninguém sabe. Então a resposta dos discípulos, ou o que eles esperavam de Jesus, não veio. Na verdade, veio com uma sentença: não tem como vocês datarem a volta do Messias. Então, Jesus vai um passo adiante. E no final de Mateus capítulo 24, ele já conta uma parábola para introduzir a parábola das 10 virgens. E ele vai se manifestar, na verdade, não apenas uma, 3 parábolas, para falar que o dia e a hora ninguém sabe, mas o preparo é imprescindível para os discípulos de Jesus. A primeira parábola que ele conta para introduzir o assunto é a parábola do servo bom e do servo mau. Parábola de contrastes. Diz Jesus que um certo homem saiu para viajar e voltou repentinamente para prestar contas com seu servo. Então ele diz: qual será o senhor que, tendo vindo e encontrado o seu servo, cuidando bem da sua casa e tendo uma boa gestão dos seus recursos, não vai recompensá-lo? E aí Jesus inverte na parábola dizendo: e qual será o senhor que, ao ver que o seu servo está maltratando os outros da casa e bebendo em praça pública com os beberrões, esse senhor por acaso não puniria com muito maior severidade? Contraste: o servo bom, o servo mau, diante da volta repentina de um senhor. Mas aí vem a parábola das 10 virgens, no movimento sanduíche. E ele apresenta mais um contraste: 5 mocinhas que eram imprudentes, nécias e loucas, e 5 mocinhas que eram prudentes e sensatas. E então ele encerra com mais uma parábola, nesse efeito sanduíche, encerrando o que os discípulos perguntaram lá no começo de Mateus 24. Agora, no final de Mateus 25, ele conta a parábola dos 10 talentos, falando sobre o servo fiel e o servo negligente. Ele diz, Jesus: um certo senhor saiu a viajar. E então, ao ir, entregou 1 talento para um, 2 talentos para outro e 5 talentos para outro. Talento é uma unidade de medida de valor naquela época. E ao voltar de viagem, depois de muito tempo, não se diz quanto tempo foi, ele prestou contas com seus servos e perguntou de 5: onde estão os meus 5 talentos? E o servo diz: eu transformei em 10. E ele diz: parabéns, servo bom e fiel. Entra na alegria do seu senhor. Entra na festa, na celebração do seu senhor. Então ele perguntou que tem 2. O que você fez com os 2 talentos? Ele dizia: eu multipliquei, aqui está 4. Muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu senhor. E aí ele chega com um servo que tinha recebido 1 talento e pergunta: o que você fez com o meu talento? E ele diz: eu tive medo, porque eu sei que o senhor é um homem rígido. E então eu escondi, está aqui o seu talento, toma o que é teu. E então o senhor olha para ele e diz: servo mau e negligente. Diz: você deveria ter aplicado pelo menos no banco, que renderia juros para mim. Então, afaste-se de mim e seja entregue você aos carrascos, e você não vai participar da festa do seu senhor. Veja bem, as 3 parábolas têm o mesmo desenho, a mesma proposta,
para explicar que na vinda de Jesus, no retorno dele, ele vai prestar ou pedir prestação de contas daquilo que ele confiou às mãos dos seus servos e das suas servas. Por isso, a semelhança dessas três parábolas é simplesmente fantástica e extraordinária. E eu queria mostrar para você que as três parábolas apontam para dois lugares específicos. E não dá para a gente fugir disso. Não dá para ficar alegorizando, interpretando, viajando, inventando a roda na interpretação. Primeiro, essa parábola apresenta destaque na administração de recursos. Todas as três parábolas dizem que um senhor foi e deixou algo para estes cuidarem. No caso do servo bom e servo mau, os bens da casa. No caso das virgens, o noivo com as suas lamparinas. E no caso dos servos com os talentos, os recursos financeiros. Então, o que se está falando nesse momento é sobre consciência de responsabilidade. Nós vivemos nesse interregno. A palavra latina interregno significa dois reinos. Nós vivemos entre esses dois reinos, entre o reino inaugurado pelo Cristo encarnado, morto e ressuscitado, e o reino de Cristo que virá nas nuvens do céu, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e viveremos diante dele para sempre. Enquanto ele não vem, nós estamos aqui e temos responsabilidades. Quer você queira ou não, quer você tenha chegado hoje pela primeira vez numa igreja como essa, ou tenha muito tempo na caminhada cristã, eu preciso te alertar. Entre esses dois reinos você está, e Deus confiou a você responsabilidades. Ele deu recursos, tempo, dinheiro, vida, talentos, dons. Está tudo nas suas mãos, e nós precisaremos prestar contas disso. Agora, um outro ponto que estas parábolas destacam é o destaque para a volta repentina. Surpresa e imprevisibilidade. Não dá para datar. Não dá para dizer, pastor, mas em onde é que nós estamos? Nós estamos no quarto selo, na quinta trombeta ou no sexto cavaleiro? Nós não vamos entrar nessas especulações escatológicas aqui, meus irmãos. Nós não vamos dizer, dentro da doutrina dispensacionalista, como alguns acreditam, que existem dispensações e nós estamos exatamente no momento onde que, e não dá para datar. Não dá para dizer literalmente onde nós estamos no projeto da segunda vinda do Cristo para buscar a sua igreja. Por isso o que nós sabemos é o seguinte, vai ser surpresa e é imprevisível. Se é surpreendente e é imprevisível, você só pode ter uma consciência, senso de urgência. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para deixar para depois. Interrompa esse ciclo constante de procrastinação. Interrompa este constante adiamento das coisas. A sua decisão com Jesus. A sua renúncia de coisas que precisam ser deixadas. A sua proposta de viver no reino e como o reino exige. Deixe de prorrogar, pare de protelar essas situações, porque o dia e a hora ninguém sabe, ele pode chegar repentinamente. Na parábola do servo bom e mau, ele chegou antes da hora. Na parábola das 10 virgens, ele demorou. E na parábola dos talentos, ele chegou em algum momento. A verdade é que esteja preparado e viva com senso de urgência. Viva como se não houvesse amanhã. Sirva a Cristo, ande na palavra e viva o reino hoje. Porque você não sabe o dia nem a hora. Esteja preparado. Então, diante desse contexto, desse cenário, desse preâmbulo geral, não tem como a gente entrar para outras interpretações, se não apontar senso de responsabilidade, meus irmãos e irmãs, e senso de urgência. É isso que a igreja precisa ao ler a parábola das 10 virgens. Inclusive, é o que faremos agora. Mateus capítulo 25, versículo 1 diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar. Preste bem atenção nisso. O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Deixa eu contar um pouquinho desse contexto histórico que é rico. O casamento do primeiro século, onde essa parábola está alicerçada e fundamentada, tinha 3 movimentos. O primeiro era o contrato nupcial feito entre o pai da noiva e o pai do noivo. Pagava-se o dote, fechava-se o contrato nupcial. Depois de um tempo havia a festa de noivado. Essa festa
Era como se fosse um grande banquete, onde o noivo era apresentado à noiva e os dois poderiam, a partir de agora, colocar em efeito o contrato nupcial. A partir desse momento, eles não poderiam mais se separar, porque senão seria divórcio. Inclusive, se um dos noivos morressem, seriam viúvos. Tal era a seriedade do noivado. Depois do noivado, haveria um tempo indeterminado, onde o noivo ia se preparar para trazer a noiva para sua casa ou para a casa dos seus pais, como era costume da época, e a noiva se preparar para despedir dos seus pais e organizar as suas coisas, se embelezar para o dia da grande festa do casamento. Ou seja, o noivo, repentinamente, após a festa de noivado, iria buscar a noiva, e ele saía com seus amigos numa comitiva e numa procissão, geralmente ao anoitecer, e muitos com lamparinas. E as amigas da noiva, as daminhas de honra, meninas com aproximadamente 12 a 13 anos que já estavam prontas para se casarem naquela época, saíam pelas ruas com as suas lamparinas em busca do noivo. E esse cortejo se juntava para se encontrarem e então dar início a uma festa de casamento que durava aproximadamente 7 dias. Esse é o contexto e o cenário que Jesus diz. Esse noivo não está casando com 10 virgens, meus irmãos. Ele não está tendo 10 esposas. São 10 damas de honra que vão fazer a procissão, o cortejo, até o noivo se encontrar com a sua amada. E interessante que a noiva nem aparece nesse texto, percebeu? Só o noivo e as virgens. A noiva está aguardando. A noiva é o conjunto, na verdade, de tudo que está acontecendo na parábola. É o resultado. É o encontro de Cristo com a sua igreja nos ares, como diz Apocalipse. Agora preste atenção nisso. O movimento que vai acontecer aqui vai mostrar os que são discípulos e os que não são. Os que participam do cortejo achando que são discípulos e os que participam do cortejo sendo discípulos de verdade. E vamos continuar o texto no versículo 6. À meia-noite, esta hora é bastante interessante nas Escrituras, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima! Saiam ao encontro dele! Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. E elas responderam: não! O termo grego literal é nunca, jamais! Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E então a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo. Quando Jesus diz essa palavra, em verdade lhes digo, irmãos e irmãs, é porque é uma verdade irreversível. Eu não as conheço. Depois de finalizar a história, Jesus sacramenta: portanto, vigiem, estejam atentos, estejam preparados, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora. É aqui que a parábola toma contornos de dramaticidade e chega aos ouvidos dos primeiros ouvintes dizendo: vocês são os prudentes ou vocês são os imprudentes? Displicentes ou vocês são os que dizem maranata? Como vocês estão? Porque o dia e a hora ninguém sabe. Se preparem. Jesus fecha essa conversa com uma pergunta que começou há muitos versículos atrás. E esse é o contexto. Por isso, andando nesse território seguro, eu quero mostrar para você 2 atitudes. Para você fazer uma autochecagem. Uma avaliação da sua vida dentro do interregno. Uma sincera percepção das suas atitudes como discípula e como discípulo de Jesus. Se de fato você tem se comportado como prudente ou imprudente, como displicente ou como maranata. E para isso eu vou dividir em 2 momentos. E vou mostrar para você, para fazer uma avaliação do seu coração sobre a atitude displicente. Qual é o conjunto de passos, de ações que me tornam uma pessoa com atitude displicente? Atenção, irmãos. Jesus não contou essa parábola para fariseu. Jesus não contou essa parábola para fora da igreja. Jesus contou essa parábola para os seus próprios discípulos. Então essa parábola é para você, é para mim, não é para quem está lá fora, não é para quem está vizinho, não é para quem chegou hoje. Essa parábola é para você e para mim. É de foro íntimo. É uma resposta e autoavaliação do nosso estado de discipulado diante da caminhada com Cristo nesse reino terreno.
Preste bem atenção. A primeira atitude displicente que eu vejo é que todas as virgens tinham as mesmas estruturas. Elas tinham as mesmas coisas. Só que a atitude que vai diferenciá-las. Elas tinham a mesma roupa, a mesma lâmpada, eles tinham o mesmo tempo, o mesmo momento, elas tinham as mesmas expectativas. Aliás, é isso. Todas tinham expectativa. Mas as imprudentes ou as displicentes só têm expectativa. Não têm atitude. Porque se a tivessem, estariam preparadas com óleo suficiente para aguardar a vinda do noivo. Tem muita gente que se diz crente, que se diz na igreja, que se diz responsável, que se diz discípulo, mas quando na verdade tudo que tem é apenas uma expectativa. Expectativa destituída de atitude. O que você está fazendo? Estou esperando a volta de Jesus. Como é que você está esperando a volta de Jesus? De acordo com o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Existe uma grande diferença entre expectativa atuante e entre expectativa passiva. Vamos contar um exemplo para ficar mais fácil. Eu sei, quando a minha esposa está com uma expectativa atuante de me receber em casa e quando ela está com uma expectativa passiva. Por exemplo, querido, você está chegando, estou em 5 minutos. E eu penso, ela deve estar me esperando. Quando eu entro pela porta de casa, ela grita do outro lado do apartamento, tudo bem com você? Eu digo, sim, já cheguei. E apenas isso. Agora, quando eu chego em casa, abro a porta e sinto um cheiro de risoto. Às vezes com camarão, palmito. Inclusive tem um irmão que me ouve aqui nesse momento, está me devendo um risoto já faz anos, irmão. Desde que eu cheguei aqui na igreja, eu quero aproveitar esse momento. Não, isso é carne. Não, esquece, eu não podia ter falado isso, não esquece. Vamos continuar. Mas aquele cheiro de risoto, e eu olho para o outro lado da varanda, a mesa arrumada, os pratos, os talheres, e eu percebo que ela perguntou se eu estava chegando porque ela estava com expectativa atuante da minha chegada. Ela tinha tomado atitudes e iniciativas para me receber naquele lugar. Eu pergunto para você, diante da volta de Jesus, você está se preparando para recebê-lo? Ou é só uma expectativa que se ele vier, você sobe? Se ele vier, você entra na eternidade. Porque essa é uma atitude de displicência. É a atitude que eu levo a minha vida, eu faço meus negócios, eu transo com quem eu quero, eu cuido da minha vida, eu faço as coisas do meu jeito, eu tenho as minhas prioridades, agora é hora do meu entretenimento, eu estou num momento diferente da vida, pastor. Não exija nada de mim, eu não posso comprar nada, eu não posso pagar nenhum preço. Ou seja, a verdade é a expectativa de displicente. O noivo virá e continua a vida seguindo o seu próprio curso, sem abastecer e sempre preparar para isso. Segundo elemento, estar no grupo é suficiente. A gente está no grupo das daminhas, dizem umas às outras. Para que óleo? Para que preparo? Para que todos esses detalhes? A gente já está no grupo das daminhas. Nós vamos participar da festa. Nós vamos entrar no banquete do noivo. Vai ser uma celebração sem fim. As imprudentes, as displicentes, elas admitem e se satisfazem em participar do grupo. É isso que muitas vezes nós vivemos no cristianismo. Só de participar do grupo já é suficiente. Pastor, eu sou presbiteriano. Eu sou presbiteriano independente. Independente do Brasil. Eu sou assembleiano. Batista. Eu participo do grupo. Eu fiz honra. Eu sou legendário. Você percebeu? Fazer parte do grupo não significa nada. Estar aqui essa noite, dizer que você é cristão, dizer que você professa uma doutrina, não significa nada. Porque Cristo não vai vir buscar batista, não vai vir buscar presbiteriano, ele não vai vir buscar calvinista e nem arminiano. Ele não vai vir buscar uma denominação, ele vai vir buscar a sua igreja, que é o conjunto de discípulos e discípulas que estiveram prudentes durante a sua não vinda. Participar do grupo não é suficiente, imprudente. Estar num grupo, falar a língua daquele grupo, dizer que você pertence àquilo, não te faz um discípulo de Jesus. Negligente. Por isso a palavra, ela é tão confrontadora para a gente fazer uma autochecagem. Se você não tem participado de um grupo e dito, isso para mim é suficiente, porque é muito mais do que estar num grupo. Terceiro diagnóstico, uma atitude
de displicência está relacionada a ter recursos é suficiente. Todo mundo tem vestido de daminha, todo mundo tem a lamparina de daminha, todo mundo tem óleo para a lamparina. Está tudo certo, nós temos recursos. Só que ter recursos não é suficiente, de acordo com o que Jesus conta. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ele estava surpreso, assim como todos nós ficamos, pelo movimento que a nossa comunidade tem vivenciado de crescimento e também de impacto. E ele disse, mas também isso deve ser explicado, né? Vocês têm tanta uma estrutura por volta de vocês. Vocês têm uma estrutura muito boa. E eu saí daquela conversa pensando, Senhor, será que é isso que se atribui ao seu movimento de presença no nosso meio? Porque as loucas e negligentes achavam que ter recurso é suficiente. E eu não quero ser assim. Eu não quero achar que recursos são suficientes. Até porque a palavra de Deus diz de uma igreja chamada Laodiceia em Apocalipse, que diz que tinha recurso suficiente. Nós estamos abastados, não temos ausência de nada, tudo para nós é favorável. Jesus vai e diz a essa igreja, manda um recado. Vai lá, João, e diga para eles a seguinte frase: vocês não sabem, mas são miseráveis, pobres, cegos e nus. Aqueles que achavam que tinham recurso suficiente, na verdade eram os mais empobrecidos. E essas 5 moças imprudentes, na verdade acham que ter lamparina, ter vestido, fazer parte do grupo é suficiente. E Jesus diz, isso não é ser meu discípulo. Ter recursos não significa que você é de fato um discípulo e uma discípula na expectativa da vinda do reino. Terceiro, ou melhor, quarto, ter suficiente. É suficiente. Para que mais óleo? Para que ficar carregando vasilha nessa jornada? Para que preocupar em comprar mais coisas? Tem o suficiente? É o suficiente. Gente displicente na fé, discípulos imprudentes e negligentes, acham que o suficiente é suficiente. Não, eu fui no culto da Santa Ceia, pastor. É o suficiente. Eu estive no Honra dos Homens. Agora é o suficiente. E olha para a esposa e fala assim, agora você não pede mais nada para mim, tá bom? Porque é o suficiente, eu já fiz o Honra. Eu fiz o estudo bíblico. É o suficiente. Então, discípulos negligentes sempre acham que o suficiente é suficiente. E vivem na penúria, na miséria, na mediocridade, apenas se alimentando do pouco, porque para eles pouco é o bastante. E é exatamente essa atitude de 5 imprudentes. O pouco para nós já serve. E isso não é o que nós vamos ver nas prudentes. E agora a gente precisa ir para as prudentes. E a atitude maranata. Então vamos contrastar novamente. Atitude displicente. Deixa. É o suficiente. Desse jeito tá bom. Vamos seguindo a nossa vida. Estamos aguardando o noivo. Agora, atitude maranata. A palavra maranata vem do hebraico que significa vem. Vem. Ou seja, estas outras 5, chamadas de virgens prudentes, elas estão com atitudes que demonstram, vem noivo. Volta logo. Nós estamos ansiosas, desejosas, nós queremos ver o casamento da igreja. Nós queremos ver as bodas do Cordeiro. Vem, noivo, maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E quem tem atitude maranata não é displicente. Pelo contrário, faça a checagem do seu coração. Quem tem atitude maranata, o movimento não satisfaz. Não basta para ela uma conferência de final de semana. Não basta um tempo de oração. Não basta para ela um culto de domingo à noite. Não basta para ela apenas se tornar membro de uma igreja. Ela quer mais. Ela quer fazer mais. Ela quer se entregar mais. Ela não quer apenas visitar movimentos. Ela quer enraizar. Ela quer permanecer. Ela quer pertencer ao noivo. Irmãos, eu sou um estudioso da cultura. Eu gosto de observar movimentos. E eu quero dizer para você que em Maringá existe uma cultura migratória de igreja evangélica. Pessoas que fazem opções e migrações coletivas de igrejas que parecem ser mais destacadas em determinados períodos. Geralmente, isso tem se visto aqui nessa cidade, num projeto de 5 em 5 anos. Uma igreja que tem um louvor, parece mais interessante naquele momento, um grande movimento migratório. Depois um pregador mais erudito numa outra, um grande movimento migratório. Depois uma nova tendência
evangélica numa outra, e espiritual e espiritualizante, um movimento migratório. Irmãos, discípulos e discípulas de Jesus não ficam correndo atrás de movimento. A gente não fica procurando qual é o melhor lugar para a gente poder abastecer as nossas lamparinas. A gente não fica fazendo movimento migratório de massa para poder sermos clientes de um ambiente onde isso nos satisfaça. Discípulos e discípulas que vivem com o Maranata, elas criam raízes e dizem, o movimento não é suficiente. Pode ser que passe isso que nós estamos vivendo, mas se passar, eu permanecerei. Se for embora, eu me colocarei à disposição do reino. Porque eu não dependo de movimento para manter a minha fé acesa, a minha lamparina de uma maneira inteligente e prudente acesa. Não, eu não preciso de movimentos, porque movimento para mim nem basta. Na verdade, eu estou acima de movimentos. Ah, tem isso aqui, tem isso aqui lá, eu vou, participo, mas eu não nutro a minha vida e não abasteço a minha lamparina com movimentos, porque isso não é atitude de movimento ou atitude maranata. Agora, um segundo movimento aqui é bastante interessante. O pouco não é suficiente. Eu quero perguntar para você, será que você olha para suas lamparinas e diz assim, tem pouco, Senhor? Tem pouco óleo, preciso de mais. Será que há uma sede, uma fome, um desejo, um despertamento em você para sair dessas fileiras e dizer, não é o bastante. O louvor foi maravilhoso, mas não foi suficiente. A pregação foi razoável, mas não foi suficiente. O ambiente foi acolhedor, mas não foi suficiente. Porque eu estou em busca de mais. Discípulos e discípulas da meia-noite, que se preparam, que estão posicionadas, que têm atitude maranata, elas dizem, tem sim o suficiente, mas para mim não é o bastante. Eu quero mais, eu tenho fome de Deus, eu quero mais experiência, eu quero nutrir o meu coração, eu quero alimentar a minha fé, eu quero dedicar mais em oração, eu quero ler a palavra com mais afinco e disciplina, eu quero jejuar um pouco mais, eu quero participar mais da comunidade, eu quero mais. Tem um irmão querido que um dia me procurou no final do culto, veio de uma outra religião, e depois do seu batismo ele estava muito empolgado, envolvido e participando ativamente da igreja, e ele perguntou assim para mim, pastor, eu estou preocupado. Eu falei, por quê, meu irmão? Ele diz assim, pastor, antes na outra religião eu ia de vez em quando, Natal, passagem de ano, que mais? Casamento, mas agora eu venho no culto todo domingo, aí eu venho no encontro dos homens, aí eu vou depois lá no encontro de guerreiros. Aí tem um pequeno grupo que eu participo. Eu estou até querendo ir já no grupo de mulheres já. Pastor, eu estou preocupado. Porque a minha família disse para mim que se eu me convertesse eu ia me tornar fanático. Pastor, eu estou ficando fanático? Eu olhei para ele e disse o seguinte, olha, você vai ter que organizar suas prioridades. Não dá para viver na igreja o dia todo e o tempo todo. Mas eu quero dizer para você que você não está fanático, você só está apaixonado. E quem está apaixonado por Jesus anda assim, quer mais, quer viver mais, quer experimentar mais, porque o pouco e o suficiente ainda não é o bastante. Essa pessoa olha a água no tornozelo, como diz Ezequiel 47, e diz, não é suficiente. Eu quero mergulhar no rio que está proposto para mim. Essa pessoa olha a semente na beira do caminho, conforme Mateus 13, e diz, não é suficiente. Eu quero ser a semente que brota com raízes fortes e dá fruto. Essa pessoa olha para o movimento de discipulado de Jesus e diz, eu não quero fazer parte da multidão, e nem dos seguidores, eu quero fazer parte dos discípulos, porque para mim ser multidão não é suficiente. Você tem essa fome? Você tem esse anseio no seu coração de buscar por mais? Ou a sua vida cristã, desde o acampamento de 1987, é uma régua contínua, onde não tem uma intensidade, uma busca, uma aprendizagem desse Deus que é uma fonte inesgotável de presença e de poder? Cuidado. Se você diz que é o bastante é o suficiente, talvez você esteja no grupo dos displicentes e não do grupo Maranata. E uma coisa bem interessante, que para mim saltou aos olhos quando eu li essa parábola, e eu sinto que eu estou em terreno seguro e eu posso falar com você com clareza sobre isso. O preço tem que ser pago. As imprudentes não compraram o suficiente de óleo, por quê? Primeiro era caro. É caro, tem que comprar óleo, tem que pagar o preço. Segundo, dava trabalho. Você tinha que ir na venda. Terceiro, você tinha que carregar uma vasilha junto com a lâmpada, o que dava um desgaste maior. Imagina aquelas mulheres com lamparinas e vasilhames carregando junto. Isso era extenuante e desgastante. Então as imprudentes, as negligentes encontraram um caminho interessante.
Vamos fazer de uma maneira mais leve, um atalho, um caminho sem grandes problemas. Vamos pegar só o suficiente, colocar na lamparina, a gente não precisa comprar mais, gastar, pagar o preço e a gente não vai precisar se desgastar com isso. Elas não pagaram o preço para esperar o noivo. É isso que essa parábola está dizendo. Porque o texto diz, quando elas olharam que o noivo vinha, levante-se, as nossas lamparinas estão apagando, a gente precisa de mais óleo, a gente dormiu demais. E as outras que também tinham dormido, levantaram e disseram, nós temos óleo suficiente. E então as negligentes perguntam, vocês podem nos dar, ou melhor, perguntam não pedem, vocês nos deem um pouco do seu óleo. E então a atitude maranata olha e fala assim, não, nunca, jamais. Aqui tem um vocativo no grego, que é mais ou menos uma força colocada para fora. É mais ou menos assim, não! Vão vocês procurar o óleo de vocês, para que não falte para vocês e para nós. Porque na volta de Cristo, cada um é responsável em abastecer a sua própria lamparina. É você quem coloca óleo suficiente nas lâmpadas que você carrega no interregno. Não jogue para esse pastor, não jogue para essa igreja, não jogue para a nossa estrutura. É porque a igreja não tem, é porque a igreja não faz. Para abastecer a lamparina de óleo é a sua responsabilidade. É o seu dever enquanto você aguarda a vida do noivo. E pelo amor de Deus, não me venha com uma teologia ridícula, herética e popular dos nossos dias de transferência de unção. Esse texto não tem transferência de unção, tem? Está acabando o óleo de umas, elas olham que as outras estão gotejando o óleo e dizem, faz uma transferência de unção para nós, elas dizem nunca, porque cada um é responsável pela sua própria unção. Irmãos, é um absurdo. Uma pessoa sem Deus, sem vida, sem Cristo, sem evangelho, sem cruz, sem rendição, sem entrega, ela vai até uma outra pessoa e ela, num passe de mágica, no estilo estereotipado, gospel, do mais caricato possível, coloca a mão na cabeça, um pregador importante, um pregador internacional, alguém com milhares de likes, coloca a mão na cabeça daquele que não anda com Jesus, não vive com Jesus, não tem vida com Jesus e diz, receba! Porque tem que fazer assim, senão o som não chega, você entendeu? Tem que ser nesse nível. Não tem transferência de unção, não tem receba. Eu sou o vaso. O óleo se constrói no secreto. O óleo se adquire na vida com Deus. No altar, no seu tempo de qualidade com Ele. O óleo não vem com conferência. O óleo não vem com passe de mágica evangélica. O óleo não vem com mandinga gospel. O óleo não vem com jargões evangélicos. O óleo vem com vida no altar, com entrega, com leitura da palavra, com oração, com jejum, com renúncia, com pagar o preço, com acordar cedo, dormir tarde, passar tempo aos pés do Senhor. Não tem mágica para construir óleo em igreja, para abastecer lamparina de gente que não quer vida com Deus. Cada um é responsável pela sua lamparina. E pagar o preço para que ela mantenha-se acesa é individual. Nós contribuímos, nós ajudamos, nós oportunizamos espaços, ambientes, para que você venha com a sua lamparina e possa ali ser espremido, como uma oliva, onde o azeite venha a se espremer, dessa compressão que o Espírito faz na nossa vida. Tem gente querendo ter unção sem pagar preço, meus irmãos. Tem gente querendo ter unção sem pagar tempo de oração. Porque é lá que a nossa lamparina é acesa. Quando a gente paga o preço para ir buscar o óleo. E isso só acontece quando nós vamos no altar de Deus. Para fazer mais uma checagem. Na atitude maranata, a festa é o grande objetivo. Por que nós ainda estamos aqui, irmãos? Porque estamos nos preparando para a bodas do Cordeiro. A festa é o grande objetivo. Aquelas 10 mocinhas saem para chegar à festa e celebrar com o noivo, o casamento com a noiva. Apenas 5 entram. Porque as outras talvez não estejam tão empolgadas com a festa. Enquanto as outras 5, elas não estão nem aí para o que está acontecendo ao redor. As prudentes,
as maranatas, elas olham e dizem: a gente quer participar da festa do Cordeiro, a gente quer entrar no banquete do noivo, a gente quer ir para a eternidade com ele. Não importa se o ar-condicionado está frio demais, se a minha criança não foi bem atendida no departamento infantil, se o pastor demorou um pouco mais no sermão, se a pessoa não me cumprimentou como eu queria, se eu não recebi o salário que eu imaginava depois de ter dado o dízimo. Não importa, a única coisa que eu quero é entrar na festa. Eu pergunto para você: você quer entrar na festa do Cordeiro ou quer participar do entretenimento gospel? Porque às vezes dá a impressão que é esse movimento que nós queremos na terra, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui é com interesse de ir para a festa, é para ganhar mais vidas, é para trazer mais pessoas para essa festa. Porque o banquete não será o mesmo sem aquela pessoa que está indo para o inferno. Porque sim, a parábola das 10 virgens é quem vai e quem fica. Eu sei que não é uma atitude popular e nem uma palavra politicamente correta, mas existe céu e inferno, e não tem no estado intermediário. Não tem vela acesa para as pessoas poderem depois encontrar o seu próprio caminho. Ou você é uma virgem, uma mocinha, nesse texto, maranata, prudente, preparada para encontrar com o noivo. Ou você é displicente, negligente e vai ficar do lado de fora. E não tem meio termo. É uma palavra difícil de ser ouvida, mas é a pura realidade da Bíblia. Céu e inferno são realidades presentes. E a pergunta que nós fazemos é se a nossa atitude tem sido uma atitude de quem está olhando para a festa e querendo entrar nela. Porque para quem entrar na festa, vai ter a experiência do noivo. O noivo vai dizer: vinde bendito do meu Pai. Que é assim que termina Mateus capítulo 25. Venham benditos do meu Pai e possuam essa terra que está para vocês desde a fundação do mundo. Enquanto aos bodes ele dirá: afastem-se de mim vocês, porque eu não os conheço. Vão para o lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Nosso maior objetivo é ser como Paulo, ser achado no noivo, ser encontrado por ele, que ele nos conheça, que ele nos veja, que ele saiba quem somos nós, não pela religião que professamos, não pelo recurso que temos, nem pela expectativa que nutrimos, nem pelo pouco que possuímos, mas que ele nos reconheça pela nossa atitude de gente apaixonada, gente maranata, que está dizendo para Jesus: vem Jesus. Eu tenho um bom trabalho, mas vem Jesus. Eu tenho uma linda família, mas vem Jesus. Eu ainda não casei, mas vem Jesus. Eu ainda não conquistei meu sonho profissional, mas vem Jesus. Porque para quem tem atitude maranata, importa mais o vir em Jesus do que eu fico aqui. E eu queria convidar você a refletir se você está preparado. Porque se você está preparado, você vai ter atitude de quem está preparado. E a sua atitude vai mostrar o grau de importância e de valor que você dá à volta do noivo. E nós, como igreja, estamos aguardando a volta do noivo, com a parábola das 10 virgens. Você é maranata ou você é negligente, displicente?